Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão do julgamento do dia 6 de abril de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, e que faremos a votação nessa sequência. Eu vou dar início aos processos da pauta item 50 a 52, da DADALTO, Administração e Participações, há uma previsão de acompanhamento do patrono Lucas Porto Pereira. Por gentileza, pode convocar o patrono, Marco Antônio? Sim, presidente, para a convocação agora. Ok. Qual é o item da pauta aqui mesmo? 50 a 52, eu vou começar pelo 51. Item 50 e 52 da pauta, Dr. Lucas Porto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 50 e 52 da pauta, Dr. Lucas Porto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Está como convocado, presidente. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, turma. Boa tarde. Nós vamos dar início ao julgamento dos itens da pauta 50 a 52, da DADALTO Administração e Participações Limitada. O senhor solicitou acompanhamento do processo. Eu vou pedir só que o senhor gerencie a qualidade entrando nesses 3 pontinhos aí perto do vermelhinho. Sim. Vai gerenciar a qualidade, colocar em baixa definição. Perfeito, feito. Aí eu vou pedir que todos coloquem o microfone desligado. E eu vou iniciar pelo item 52 da pauta, que é uma obrigação principal, os demais são obrigações acessórias. Então, para facilitar o julgamento, eu vou iniciar pelo 52. Bom, esse aqui é uma notificação de lançamento, DEBCAD 37.128.202, 0, que foi julgada improcedente na DRJ. O lançamento, ele diz respeito a contribuições previdenciárias referentes ao adicional de 2,5%, incidente sobre os valores pagos aos empregados e contribuintes individuais, conforme o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212, e artigo 2º da Lei Complementar 84 de 96. De acordo com o relatório fiscal, a empresa DADALTO Administração e Participações tem como objeto social a participação em outras sociedades comerciais civis, como sócio, acionista ou cotista em outras empresas. Ela é uma holding de um grupo familiar denominado DADALTO, formado por ela e as empresas da Casa Financeira, DADALTO S.A., Treviso Imobiliária, Construtora Laje de Pedra, D&D Home Center da Construção. A fiscalização constatou que a DADALTO Administradora contrata todos os funcionários necessários à execução dos serviços prestados pela da Casa Financeira S.A., sociedade anônima de capital fechado pertencente ao mesmo grupo e constituída como sociedade de crédito, financiamento e investimento, cujas atividades são basicamente as operações de crédito para financiamento de compras de bens, serviços e capital de giro ao consumidor ou usuário final. Essas duas empresas, elas atuam, segundo o relatório fiscal, de forma conjunta, sendo que toda a infraestrutura, inclusive o pagamento dos funcionários e as formalidades necessárias para o exercício da atividade financeira estão sob a responsabilidade da casa, enquanto que os funcionários estão registrados na DADALTO Administradora, ou seja, o registro é feito pela DADALTO Administradora
e todas as despesas relacionadas ao funcionamento são pagas, dos funcionários são pagos pela da casa, que é pertencente ao grupo econômico. Bom, por meio de inúmeras evidências descritas no item 3 do relatório fiscal, a fiscalização concluiu que a Dadalto Administradora, a despeito de estar formalmente constituída como uma holding, né, se enquadraria na hipótese de incidência prevista na legislação previdenciária quanto ao pagamento do adicional de 2,5% na contribuição da empresa por exercício de atividade financeira. O crédito previdenciário foi levantado em nome da Dadalto Administradora e foi arrolado também como responsável solidário, segundo o relatório fiscal, lá na relação de corresponsáveis, lá, né, está arrolada como responsável solidária da Casa Financeira. A empresa da Dadalto protocolou uma petição, na qual ela reconhece a existência de grupo econômico, isso na impugnação, né, e deixa eu verificar aqui, e cientificado da decisão de primeira instância em 17/4/2008, a Dadalto Administração e Participação Limitada interpôs em 19/5/2008 o recurso voluntário. Aqui eu não vou ler as alegações do recurso, porque eu vou tratar elas lá direto no voto, então eu vou passar direto para o voto. De forma resumida, é mais ou menos isso. Só antes de chegar no voto, após a decisão de primeira instância, a SECAT encaminhou comunicação do resultado do julgamento de primeira instância às empresas AD Administração e Participações, Santa Luzia, Mosaico e Monforte Imobiliária, porque eles constavam lá no relatório de corresponsáveis como sócios. Então, a SECAT havia entendido que eles seriam responsáveis solidários pelo débito, tá? E aí intimou eles para apresentar como sujeito passivo solidário a questão do recurso voluntário. A Monforte Imobiliária Limitada apresentou um documento de folhas 470, alegando não possuir vínculo, não integrar grupo econômico com a holding da Dadalto, e a da Casa, e as demais não apresentaram nenhum documento, né, e a da Casa Financeira, também não, que está arrolada como solidária, não apresentou recurso voluntário. Bom, indo para o conhecimento, então aqui eu ressalto que a Dadalto, administradora, foi arrolada como, a da Casa Financeira foi arrolada como responsável solidário e não apresentou recurso, né, e que o recurso apresentado pela Dadalto administradora é tempestivo, mas por força da súmula CAF número 2, eu conheço apenas dele parcialmente, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade. Ele alega que o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212 seria inconstitucional. Então, não estou conhecendo essa alegação, embora eu traga a informação de que essa matéria já foi julgada no STF, o tema 470, e a tese foi firmada nos seguintes termos: é constitucional a contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários instituídas para as instituições financeiras, ou seja, o próprio STF confirmou a constitucionalidade do dispositivo. A Monforte, também não conheço do documento da Monforte, porque ela não faz parte do presente lançamento, então eu deixo de conhecer também do teor do documento que foi apresentado. Em relação a preliminares, o recorrente sustenta que os créditos referentes às competências 1 de 97 a 10 de 2002 estariam decaídos. E aqui, de forma resumida, né, de acordo com a informação contida no relatório fiscal, item 7.5, houve recolhimento antecipado de valores. Então, aqui é o caso de se aplicar o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Tendo em vista que o período de apuração compreendeu a competência 1 de 97 a 3 de 2007, e a ciência pessoal da notificação ocorreu em 30 de 10 de 2007, considera-se decaído o período compreendido entre 1 de 97 a 9 de 2002, inclusive, pela regra do 150, parágrafo 4º. Ele sustenta também nulidade do acórdão recorrido em razão de alteração na fundamentação do lançamento, pois, a seu ver, não constaria do relatório fiscal o enquadramento do recorrente no FPAS 736, como afirmado pela DRJ. Quanto ao alegado, razão não assistir ao recorrente,
pois conforme se depreende dos autos, no relatório fiscal, a menção expressa ao enquadramento da recorrente ao FPAS 736, conforme se verifica na e-folha 106, aqui eu trouxe o print do relatório fiscal. No discriminativo analítico de débito, também a menção quanto ao enquadramento da recorrente realizado pela fiscalização no FPAS 736. E toda a fundamentação legal utilizada no lançamento encontra-se elencada no FLD e no relatório fiscal, onde estão indicados os dispositivos legais correspondentes ao enquadramento da recorrente como instituição financeira pelo FPAS 736. Então, do exposto, não identifico a alteração de critério jurídico na decisão de piso e rejeito essa preliminar. Em relação à nulidade por ausência de fundamentação legal, ele sustenta que não restou indicado qualquer dispositivo legal que permitisse o enquadramento da impugnante como instituição financeira, pelo simples fato de ceder seus funcionários a outra empresa do grupo econômico que desenvolve tal atividade. Então, aqui eu venho trazer que, da leitura do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade fiscal especifica a fundamentação legal que ampara o procedimento adotado. Se não vejamos, aqui ele cita os dispositivos, o artigo 22, parágrafo 1º, os dispositivos do CTN, que traz aqui o artigo 116, parágrafo único, o artigo 118 do CTN. Então, eu entendo que não tem um alegado cerceamento de defesa, pois está bem fundamentado e especificado o procedimento que a fiscalização adotou para o enquadramento da empresa como instituição financeira. Em relação ao mérito, conforme relatado, o lançamento refere-se a contribuições previdenciárias referentes àquele adicional de 2,5% incidente sobre os valores pagos aos empregados e contribuintes individuais, né? Artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212. A recorrente alega em recurso a impossibilidade de enquadramento como instituição financeira, pois defende que é uma holding de um grupo econômico formado por diversas empresas e que seu objetivo social, nos termos dos seus atos constitutivos, é a participação em outras empresas e respectiva administração. Aduz que optou por contratar alguns empregados e posteriormente transferi-los às demais empresas do grupo para que prestassem serviços, e que a transferência de empregados contratados pela holding não ocorria somente na da casa, mas também com outras empresas pertencentes ao grupo. Acrescenta que o fato de a recorrente ceder seus empregados a outra empresa, que desenvolve atividade diversa, não alterou seu objeto social, e que a formação do grupo econômico gera em favor das empresas integrantes a prerrogativa de intercâmbio de trabalhadores, sem que esse procedimento enseje qualquer custo ou formalidade adicional. Sustenta ainda a recorrente que não contratava todos os empregados que prestavam serviço da casa, que apenas administra da casa e não assume suas despesas, e que o procedimento de reembolso levado a efeito entre as empresas integrantes do grupo econômico encontra-se devidamente registrado na contabilidade. Bom, pois bem, ao meu entendimento, né, pela leitura do relatório fiscal e a documentação acostada aos autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Conforme amplamente demonstrado no relatório fiscal, a Dadalto Administradora contrata todos os funcionários necessários à execução dos serviços prestados pela da Casa Financeira, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao mesmo grupo, e constituída como sociedade de crédito, financiamento e investimento. O pagamento dos funcionários e as formalidades necessárias para o exercício da atividade financeira estão sob a responsabilidade da Casa. A Dadalto, a despeito de estar formalmente constituída como uma sociedade com objetivo exclusivo de gestão de participações societárias, exerce, na verdade, atividades de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. A comprovação de tal fato pela fiscalização se deu por meio de exame de vasta documentação, que encontra-se descrita no item 3 do relatório fiscal. Aqui eu vou ler algumas coisas que estão no relatório fiscal, que me fizeram formar a minha convicção, né, de que seria o caso de se aplicar o percentual de 2,5%. Então, ele cita aqui, em relação ao pagamento da folha de salários, a Dadalto Administradora contrata os funcionários e os registra, efetuando o pagamento de suas remunerações mensalmente de forma regular. No entanto, o efetivo dispêndio com esses valores é feito pela da Casa, e aqui tem os registros contábeis dessa transação.
Para outras despesas relacionadas aos funcionários, como vale transporte, plano de saúde, vale refeição, dentre outras, também verifica-se a transferência de valores entre a da casa e a da Dalto. Então, o patrimônio da casa que assegura o cumprimento das obrigações decorrentes da prestação de serviço dos empregados. A contratação dos funcionários é voltada para a execução das atividades financeiras realizadas nas dependências da casa. A real beneficiária da mão de obra presente na da auto-administradora é a da casa financeira, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Em relação ao processo de contratação, os anúncios de emprego, quando divulgados nos jornais, ocorrem com a indicação de existência de vagas na da casa financeira. No entanto, o registro dos funcionários é feito pela da auto-administradora. A contabilidade da empresa da Dalto não registra nenhuma despesa relativa à contratação de funcionários, como anúncios em jornais, exames de admissão, essas despesas são realizadas na da casa. Eu estou falando de uma forma resumida essa parte que está em amarelo, tá? Nos registros contábeis da Dalto administradora não há o registro de gastos com estes exames admissionais, estando registrados na contabilidade da casa financeira, na conta Medicina do Trabalho. Em relação à evolução dos vínculos de emprego, no período fiscalizado na da casa, conforme MPF supracitado, ela não registrou empregados para realizarem suas atividades, tendo como segurados apenas alguns contribuintes individuais, que são seus diretores e uns funcionários Moacir, assistente de diretoria e contador da empresa, Tiziana Marcondes, assistente de diretoria e superintendente. Enquanto isso, no mesmo período, a da auto-administradora, que detinha 109 empregados em 1 de 2003, passou para 566 em 3 de 2007. A contratação de funcionários ocorre de forma a suprir as necessidades de pessoal para realizar atividades desenvolvidas pela da casa financeira. A contratação de empregados pela da auto-administradora vem obedecendo ao processo de expansão das atividades financeiras da casa, estando muitas vezes associado à abertura de novas filiais. Quando a da casa abre uma nova filial, a da auto-administradora contrata pessoal em período próximo a esta data, para executar as tarefas financeiras nas dependências da nova filial da casa. As atividades desenvolvidas pela da auto-administradora por meio de seus funcionários não se coadunam com os objetivos sociais, e sim são atividades de concessão de crédito e financiamento. Abaixo cita alguns exemplos. Então, aqui tem vários exemplos que o fiscal cita, né? Destaca-se ainda que a partir do processo de expansão da casa, abrindo suas filiais, passando de 1 de janeiro de 2013 para 17 de novembro de 2006, a média de acréscimo ao número de colaboradores, funcionários estagiários registrados pela da auto-administradora foi de 16 por mês, bem superior quando comparada com a média de 6 anos anteriores. Plano de benefícios também. A relação de benefícios disponíveis aos funcionários é divulgada em nome da casa, conforme cópia anexa. A página interna da empresa, com acesso por todos os funcionários, registra os benefícios que são concedidos aos mesmos, informando que estão disponíveis a todos os funcionários da casa financeira. Contudo, ao se referir aos empregados da casa, para seus colaboradores, a empresa está se dirigindo aos empregados registrados na da auto-administradora, esses sim, contemplados pelos benefícios oferecidos, como plano de saúde, auxílio graduação, auxílio creche, PLR também, o programa de PLR, né, as metas ajustadas a serem cumpridas pelos empregados, que estão registrados na administradora, da casa administradora, são todas elas relacionadas ao exercício de atividades financeiras, e tem como objetivo estimular e retribuir partes dos ganhos obtidos com faturamento e a rentabilidade da casa, sendo determinados em função dos cargos que ocupam. Aqui os empregados registrados na da auto trabalham efetivamente na da casa, seus serviços são relacionados ao núcleo da dinâmica empresarial de uma financeira. Aqui a distribuição dos cargos dentro da empresa na última competência objeto da ação fiscal. Aqui, a maioria dos cargos são todos relacionados à questão financeira, tá?
Os principais cargos com maior número de funcionários estão voltados para a execução de tarefas de uma financeira, como recuperadores de créditos, atendentes e gerentes das filiais, caixa, analista de crédito, tesoureiros, operadores comerciais, dentre outros. Em 3 de 2007, dos 566 empregados na Dadalto Administradora, a quantidade de funcionários que executam as atividades fins de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento é próxima de 80% do total. A da casa mantém o controle e o pagamento das despesas com lanches e refeições dos empregados vinculados à Dadalto Administradora. Por meio da contabilidade da casa, foram identificados diversos lançamentos a título de refeições e lanches. Identificação dos funcionários. Na ação fiscal desenvolvida nas empresas, constatou-se que os funcionários registrados pela Dadalto são identificados como se funcionários da financeira em questão da casa. O uso de crachás e uniformes os identificam como empregados da casa, situação verificada durante a fiscalização nas dependências da matriz da casa e depois confirmada na contabilidade das empresas. Lotações. A Dadalto controla, a administradora controla o local de trabalho de seus funcionários por meio da indicação de onde estão lotados. Analisando as lotações, fica evidente que a empresa trata os empregados como funcionários da casa. Então, de uma forma bem... e aqui outros fatos relevantes. Não há registro na contabilidade da Dadalto Administradora de despesa com material de expediente. Por sua vez, todos os gastos com caneta, papel, tintas para impressoras, fones e demais despesas aí com material de escritório estão registrados na da casa. E aí o fiscal cita aqui o número da conta. A Dadalto Administradora não possui local para abrigar a quantidade de empregados e estagiários que possui, né? E aí, de uma forma geral, eu entendo que, né, os acontecimentos descritos pela fiscalização evidenciam uma situação fática completamente divergente da situação jurídica. Conforme amplamente demonstrado, a Dadalto Administradora, malgrado se apresentar como uma empresa de gestão de participações societárias, em verdade atua em conjunto com a da casa, como uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, haja vista que seus segurados não atuam na administração de outras empresas, como se esperava, diante de seu objeto social, mas estão direta ou indiretamente voltados para a execução de serviços eminentemente financeiros. E aí aqui eu cito os dispositivos do CTN, o 142 e o 149, falo da questão do princípio da primazia da realidade, né? E eu entendo que caberia mesmo à autoridade fiscal, né, e identificar o verdadeiro fato gerador, né, a fim de determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma nesse caso, né. Com base nos autos, não se pode propugnar que a autuada e a da casa sejam independentes entre si com atividades econômicas próprias autônomas. Verifica-se uma acentuada dependência com a autuada pelos elementos probatórios coletados. Vê-se que não se pode falar em independência organizacional em razão da unidade de direção existente, que é a questão do grupo econômico, né? Todo o conjunto probatório relatado pela fiscalização, ancorado em elementos e evidências robustas, leva à convicção de que a realidade fática essencial das atividades realizadas pela empresa autuada foi modificada, e tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal uma disposição negocial, exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais. Então, eu entendo que é o caso de aplicação do artigo 22, parágrafo 1º, por todos esses motivos que foram elencados pela fiscalização, e eu estou mantendo a questão do percentual do adicional de 2,5%. Ele alega uma outra questão aqui, que ele diz que ele não tem débito a ser cobrado, porque ele indica que o FPAS 736, ele tem uma alíquota de 25,2%, e o FPAS 515, uma alíquota de 25,6%. Mas ressalto, isso se diverge em relação, como ele próprio colocou aqui no processo, à contribuição de outras entidades. Esse processo não trata de contribuição de outras entidades.
ele trata do adicional de 2,5%. Então, embora tenha se enquadrado com o FPS 736, e exista uma diferença de contribuições de terceiros, que no resultado final vai gerar uma alíquota diferente, para mim isso é indiferente, porque não é parte da LIDE, é contribuição de outras entidades. Aqui a gente está falando do adicional de 2,5%. Então aqui eu não tenho que discutir se pelo fato da empresa ter um FPS diferente, ela tem direito a créditos com terceiros. Aqui não é a via adequada para se solicitar esses créditos, né? Então eu não estou acolhendo essa alegação. Então, ante ao exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade do documento apresentado pela Monforte Imobiliária, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 9 de 2002, inclusive. Esse é o meu voto. Aí está, vamos abrir para as discussões, para os debates. Alguém tem alguma consideração? Gostaria de algum esclarecimento? Dr. Wesley. Cumprimento aí o voto da presidente, que exaustivamente tratou os temas aqui. Eu estou só com algumas ponderações, dúvidas, na verdade, naquilo que envolve aí o adicional de 2,5, né, que é a configuração de grupo econômico. E só para entender um pouquinho mais, né, que está sendo colocado, enfim. Bom, o adicional de 2,5 decorre da atividade financeira, né, que está sendo caracterizada para uma holding. Para uma holding. É recorrente, isso. Que, de fato, fica a minha dúvida de que ela fez transações específicas de uma instituição financeira. E isso, para mim, não ficou tão claro. Não ficou claro? Ela contratava os funcionários da casa, que é a instituição financeira, foram todos contratados pela Dadalto Administradora. Todos contratados por ela. E ela fazia todos os pagamentos relacionados a tudo que dizia respeito a essa atividade. A Dadalto simplesmente só registrava esses empregados, só tinha o registro desses empregados. Eu estava vendo aqui na questão do recurso para ver se tinha algum outro tipo de... Ela foi arrolada como solidária da casa, mas o que se caracterizou é que como não tinha como levantar esses funcionários na da casa. Ela era financeira, ok, mas o fiscal não ia levantar na da casa porque os funcionários não estavam na da casa, eles estavam lá na Dadalto Administradora. E a Dadalto, por ser uma holding e ter um FPAS diferente, jamais recolheria esses 2,5%, que pela fiscalização foi o maior percentual em relação à atividade desenvolvida pela empresa, muito bem demonstrada em relação até o percentual das atividades dos funcionários, tudo isso aí elencado aí no voto. Uhum. Então, eu entendi que, assim, se você for olhar o relatório fiscal, e eu trouxe o item 3 praticamente inteiro aqui, há muitos elementos de prova buscados pela fiscalização que traz esse vínculo das duas empresas de forma muito clara, no meu ponto de vista. E da forma como foi colocado, jamais seria recolhido isso na sociedade de crédito, né? Porque ela não tinha nenhum funcionário registrado lá. Então, não tinha outra forma, a não ser se reconhecer que a verdade dos fatos seria essa, né? Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, pela atividade da holding, a holding tinha que administrar a sociedade, ela tinha que ter funcionários voltados para esse tipo de atividade. E olhando
dos 566 funcionários que o fiscal cita aqui, praticamente grande parte dos funcionários são todos exercendo atividade relacionada a crédito, instituição financeira, né? Então, assim... Pode-se talvez interpretar que tentou-se fazer um possível planejamento tributário aqui, mas é o que pensa. Pode ter ocorrido a evasão tributária, né? Uhum. Foi isso, assim que eu interpretei. Evasão fiscal. Aí o fiscal cita, né, os artigos lá do CTN, né, parágrafo 116, traz o 118. Eu achei que o relatório fiscal ficou muito bem fundamentado, ele trouxe muito elemento. Não foi só uma... Tô vendo aqui de fato. Né, assim... No quesito recursal, né, onde tem ali o item 3.2, da impossibilidade de enquadramento da recorrente como instituição financeira, para rebater todas essas acusações, ela somente utiliza dizendo o seguinte, que o vínculo empregatício por si só não traria a responsabilidade do adicional de 2,5. Isso, ela alega que ela é uma holding, que ela não presta essa atividade de... mas ela deixa... No contrato social, né? Sim, pois é, mas assim, de qualquer forma, deixa a recorrente de rebater pelo menos alguns pontos aqui, né, por exemplo, qual é o motivo que levaria a holding a contratar esses funcionários quando da abertura de uma nova filial, que seriam funcionários da empresa co-irmã aqui, no caso, né? Para que serviria essas contratações? Seriam temporárias? Quais as... Ela alega que ela traz algumas alegações que ela nem prova, por exemplo, desculpa te interromper, mas ela fala que os funcionários trabalham, ela fala que que ela contratava outros funcionários, né? Fala, a própria recorrente confirma em seu recurso que os funcionários registrados pela Dadalto trabalham efetivamente na da casa. Ele fala, a recorrente não traz aos autos provas de que a Dadalto registra os funcionários das demais empresas do grupo, porque ela alega, a Dadalto, administradora, registra todos os outros empregados das empresas do grupo, né? Não é só a minha, não é só a da casa, né? Não é só a financeira, né? Mas ela não traz também essa informação, ela alega, mas ela não traz, ela não prova que ela registrava funcionários de outras empresas, né? Então... Pois é, e outra questão curiosa aqui é que houve um PLR, né? Com a indicação de metas voltadas totalmente para a implementação de atividade financeira, entende? Então, assim, é complicado. Tá bem, ficou mais claro para mim agora, que reavaliando aqui as questões aqui trazidas pelo relator, eu acho que eu já estou pronto para votar. Os demais pontos e itens aqui, só para repassar, né? Você está dando parcial provimento. Para a decadência. Para a decadência, né? Acho que eu vi Estou reconhecendo a decadência pelo 150, tem recolhimento. Que eu tinha até a competência 9 de 2002, inclusive. Tá ok, então. Eu já estou apto a votar. Eu tinha aberto o voto seguinte do 51. Ah, sim, não é, porque eu comecei 50. No 51, que é a obrigação principal. Estou na obrigação principal. Tem certeza? 50 é o final 2007. Desculpa, é que final 51 seria o número item 50 da pauta. Tá. Isso. Tá bom, é que eu abri o item 51 também. Eu abri os dois, no caso. Tá, eu estou apto a votar, presidente. Não tem mais números. Na verdade, você abriu, eu acho que eu inverti o número, né? Não, é 2007... eu comecei esse processo aqui que eu tô. É o 2769, né? É o item 50 da pauta. É o 50 da pauta, eu que falei o número errado. O próximo é o 51, que é a obrigação acessória, se não salvo engano. Isso, exatamente. Tem uma conclusão um pouquinho diferente. Eu numerei diferente aí. Tá, eu só queria checar se o patrono está acompanhando o processo, porque ele está sem a câmera ligada. Vocês estão ouvindo algum barulho aí
Estou ouvindo da sua obra. O doutor, Na verdade, doutor Lucas, o senhor está acompanhando o processo? Eu acho que ele não está acompanhando. Esse fellow Jitzer aqui, quem é, gente? será que ele desistiu? É a Fernanda? É a Fernanda. Eu tô Doutor, como fellow. tá. Deixa eu só deixar o Wesley mudo aqui. Vamos lá, doutor Lucas, o senhor está acompanhando o processo? Eu vou ter que... E aí? Acho que ele... Doutor Lucas, o senhor escuta a gente? Eu ainda tô como fellow, desculpa interromper. Tá, não. É porque eu só tô conseguindo acessar hoje pelo... Eu vou ter que tirar ele e pedir para convocar de novo. O Marco Antônio, você tem o contato do patrono? Presidente, não tem não. Aqui acusa pra gente aqui que ele tá com a internet fraca, né? Ele tá caindo por conta da internet. Ele não entrou novamente na sala de espera, né? Só tem contato com ele quando ele entrar na sala de espera ou se ele acessar o link da turma diretamente. Ah, ele saiu, ó. Vou só aguardar ele para a gente concluir, fazer a votação. Aí. Doutor Lucas? Oi, doutor Lucas. Oi, presidente, a senhora me escuta? Sim, agora escuto. Eu só queria saber se o senhor estava acompanhando o julgamento, se o senhor conseguiu escutar ou... Eu não sei se minha imagem não estava aparecendo para os senhores, mas eu estava acompanhando, estava escutando tudo. Ok, então, tá. Eu vou iniciar a votação aqui, então. Então, eu estou votando... Obrigada. Então, eu estou votando por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade do documento apresentado pela Monforte, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 9 de 2002, inclusive. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Então, eu vou acompanhar o voto da presidente relatora e, levando em consideração todos os aspectos do levantamento fiscal, consignando aqui que realmente seria uma árdua tarefa do patrono conseguir superar todos esses elementos de prova trazidos na acusação fiscal. Então, por todos os indícios de provas aqui, eu acompanho a relatora. Ok, doutor. Obrigada. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, item 50, no caso, né, que eu estava lendo errado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do documento apresentado pela Monforte Imobiliária Limitada, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 9 de 2002. Continuando, deixa eu pegar aqui. Esse foi o 2007-69. Eu vou para o item
51, deixa eu ver só o número. 2007-11. Final 2007-11. Aqui é um auto de infração de obrigação acessória, CFL 68, que é decorre da constatação de que a empresa apresentou guias de recolhimento do FGTS, as GFIPs, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período de 1 de 99 a 3 de 2007. Os fatos geradores relacionados a esse auto de infração são referentes a esse auto de infração que a gente julgou de obrigação principal, que é o adicional de 2,5%, e um outro auto de infração que já foi julgado, que foi apurado a questão do vale transporte, auxílio graduação e adicional equivalente a CPMF. Então, são esses dois essas duas NFLDs, a 37.128.201.2 e o 38.128, 37.128.202.0. Bom, indo para o voto, eu vou tratar dessas questões do que ele alegou no recurso lá no voto. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso, da mesma forma como foi o da obrigação principal, porque eu não estou conhecendo da alegação de inconstitucionalidade acerca do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.202 de 91. Porque aqui ele traz as questões de mérito que ele trouxe lá no processo da obrigação principal, tá? Aí ele pede preliminarmente o sobrestamento do feito, porque ele entende que tinha que ter o trânsito em julgado administrativo para fazer o julgamento desse processo. E aqui eu trago a informação que em relação ao outro processo, que a gente não julgou aqui nessa sessão, que foi a NFLD 37, 128.201.2, já houve trânsito julgado administrativo. E a outra NFLD que ele sustenta que deveria sobrestar, já está tendo julgamento aqui nessa mesma sessão de julgamento. Então, aqui não há o que prover em relação à questão do sobrestamento dos processos. Da decadência, aqui ele alega a decadência de 1 de 97 a 10 de 2002, aqui, de uma forma diferente, a gente tem que aplicar a súmula CARF 148, porque é uma obrigação acessória. Então, o resultado da decadência vai ser diferente do da obrigação principal, porque aqui a gente vai ter que aplicar a regra decadencial do 173, inciso 1º do CTN. Então, eu estou reconhecendo a decadência, a ciência, o auto se refere a 1 de 97 a 3 de 2007. A ciência foi em 10 de 2007. Então, eu estou considerando decaído o período compreendido entre 1 de 97 a 11 de 2001, inclusive. Em relação à nulidade da decisão de primeira instância, eu já enfrentei na obrigação principal, que ele alega aquela questão do FPAS 736, que não estaria nos fundamentos do auto de infração, e aqui eu cito o relatório fiscal, a capa do auto de infração, que traz o FPAS 736, então eu rejeito a preliminar. Em relação ao mérito, ele traz uma série de alegações de mérito, que dizem respeito à questão do vale transporte, auxílio graduação, adicional do CPMF, e o artigo em relação ao adicional, né? Aqui eu entendo que a sorte desses autos de infração de GFIP está diretamente relacionado ao resultado das outras obrigações principais, e consultando os autos do processo 2007-85, a turma de julgamento deu provimento parcial ao recorrente para excluir do lançamento os valores pagos a título de vale alimentação, vale transporte, que era pago, que a gente já tem a súmula, né, do CAF falando da questão do vale transporte. Auxílio graduação e pós-graduação também foi excluído do auto de infração. Só ficou mantido uma diferença de CPMF, que ficaram mantidos lá na obrigação principal, e aí isso eu estou mantendo em relação
a multa da obrigação acessória do 68. E em relação ao adicional de 2,5%, pelos mesmos fundamentos, né, que da obrigação principal, que a gente votou agora, eu estou mantendo o adicional de 2,5% também na multa da GFIP. Então, eu estou excluindo o Vale Transporte e o auxílio graduação e pós-graduação, que foram considerados que ele obteve provimento, né, na obrigação principal, e os demais eu estou mantendo aqui no auto de infração. E aí ele vem falando daquela questão lá da diferença de alíquota, que aí eu trago o mesmo fundamento lá da obrigação principal, e aí eu estou conhecendo parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 11 de 2001, inclusive, e excluir da base de cálculo da multa os valores correspondentes ao Vale Transporte e auxílio graduação, pós-graduação. Esse é o meu voto. Algum questionamento? Posso colocar em votação? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Então, nesse caso aqui, nós estamos dando provimento parcial para... não reconhece a decadência aqui, né? Por causa do 148 lá no Estou reconhecendo a decadência, só que num período diferente. período diferenciado, né? Eu estou aplicando o 173. Sim, ok. E na excluída da base de cálculo, os valores correspondentes ao Vale Transporte e auxílio Isso. graduação. E auxílio graduação, que foram excluídos lá da obrigação principal. Okay, como a gente manteve o adicional de 2,5%, eu estou mantendo aqui. E aí ele teve um adicional lá de CPMF, acho que eles devolviam a CPMF para os funcionários, e aí isso foi considerado salário de contribuição lá no principal, e aí eu estou mantendo aqui como obrigação reflexa, né? E ele nem... aí eu estou mantendo porque eu entendo que é uma obrigação correlata, né? O resultado que teve lá eu estou reproduzindo aqui. Não, porque a CPMF nesse caso aí, vejamos, se não tivesse a incidência dela, ela iria compor o salário, né? Exatamente. Então, acho que nesse quesito não vejo tem nem que prover, eu também não entendi que deveria não, e eu vi o Vale Transporte, é justo aqueles casos mesmo que a gente já tem vasto precedente aqui no CAF. Sim, a não ser que a empresa não devolvesse, aí talvez eu não sei qual que seria a interpretação, seria diversa, mas como ela devolveu, eu vou acompanhar o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, o item 51, final 2007-11, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 11 de 2000, inclusive, e excluir da base de cálculo da multa os valores correspondentes ao Vale Transporte e auxílio graduação, pós-graduação. Bom, indo para o próximo item, que é o processo final 2007-90, é um auto de infração também de obrigação acessória. Estou abrindo aqui, salvo engano é o CFL 59, que é aquele de deixar de efetuar o desconto. Isso. É o DBCAD 37.128.204.7, CFL 59,
se refere ao fato de que a empresa não efetuou corretamente os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço, obrigação estabelecida no artigo 30, inciso 1º-A da Lei 8.212. O desconto não foi efetuado no período de 1 de 97 a 3 de 2007. As contribuições não descontadas dos segurados se referem-se aos débitos apurados na NFLD 37.128.2012, que considerou base de cálculo os valores pagos como vale transporte, auxílio graduação e o adicional de CPMF. Não teve circunstâncias agravantes nem atenuantes. E aí, aqui, em relação a eu indo direto para o voto, eu conheço do recurso, não tem alegação de inconstitucionalidade nesse processo aqui. Ele pede o sobrestamento do feito, e aqui eu afasto, porque o processo principal já teve trânsito em julgado administrativo, não é o caso de sobrestamento. Em relação à decadência, ele alega a decadência das competências 1 de 97 a 10 de 2002. Aqui, como é uma obrigação acessória, estou aplicando a súmula CAF 148. Em tese, haveria decadência do período compreendido entre 1 de 97 a 11 de 2001, mas que como a multa desse auto de infração, ela é uma multa que independe da quantidade de competências do auto, ela tem um valor fixo, o reconhecimento da decadência aqui nesse processo não vai acarretar alteração no valor do auto de infração, porque remanesceu aqui no caso competências, e como a gente viu também em relação à obrigação principal, aquele adicional de CPMF foi mantido, então existe a infração, há pelo menos uma infração remanesceu aqui no auto de infração. Então, nesse caso, embora ele tenha tido provimento em 2 matérias na obrigação principal, a multa não vai se alterar aqui em relação a essa obrigação acessória. Aí eu não sei como é que eu faria, que eu reconheço a decadência, mas ela não vai ter reflexo no cálculo da multa. Eu coloquei rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Aí eu queria saber o que vocês pensam em relação a isso. A multa é qual aí? Qual que é o fato gerador da multa? É o 59, ele deixou de efetuar o desconto. Ela é um valor fixo, é 1.500 alguma coisa. Aquela de valor fixo. Embora tenha uma decadência das contribuições que deixaram de ser descontadas... Não tem decadência da multa. Tem decadência, mas ela não vai repercutir no valor do tributo, porque é uma multa de valor fixo, é isso que eu estou falando aqui no processo. Sim, é porque, como o valor é fixo, Isso. é indiferente se ele cometeu 1 ou 50 infrações. É isso que eu falei, só que eu não entendo, eu só estou na dúvida se eu tenho que colocar que eu dei algum provimento ou não, porque para mim, o resultado final é como se não tivesse dado provimento, né? Então... É só em termos de cálculo, né? Não tem decadência. Não tem decadência. Não tem decadência, não. Então seria, como eu coloquei aqui, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Eu estou rejeitando e estou negando provimento. É isso? Que embora tenha períodos decadentes, a multa vai permanecer. É isso que eu penso. Não tem como a gente excluir nada da multa porque ela é um valor fixo. É isso que eu coloquei aqui no processo. E embora também se excluam fatos geradores da obrigação principal, né, também não vai alterar o valor dele porque remanesceu a infração de CPMF, né, então, ou seja, a multa tem que permanecer. Então eu coloquei rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Certo? Então tá. Doutor João. Acompanhe. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Então, esse item aqui vai ficar
Item 52, final 2007-90. Acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, negar provimento ao recurso. Em todos eles, eu vou colocar, acompanhou o processo, o julgamento do processo, o patrono, Lucas Porto Pereira, OAB-DF 51.317. Correto, doutor? Perfeito, OAB-DF presidente. 51.317? Isso, presidente, isso mesmo. Ok, os processos então estão julgados. Itens 50, 51 e 52 julgados. Agradeço, presidente, obrigado e bom trabalho a todos os conselheiros. Obrigada, bom dia. Vamos dar seguimento. Eu queria pegar aqueles processos de manhã do Kleber para a gente prosseguir. Item... IC Torneamentos. Isso, IC Torneamentos. Item 26 da pauta. Vamos lá, então. Trata-se de autos de infração relativas às contribuições previdenciárias e incidentes sobre as remunerações para seguranças empregadas não declaradas em GFIP, relativa à parte da empresa e financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência, GIO-RAT, os terceiros, 2 autos de infração. Esses autos foram lançados porque a empresa estava informando no período simples e, na realidade, ela não era optante no simples, né? Então, a fiscalização, como optante pelo simples, só pagava a parte dos segurados. A fiscalização fez o lançamento, então, da parte da empresa, das demais, inclusive terceiros, né, que não compete, que não é recolhido para as empresas do simples. Então, a empresa apresentou a impugnação, onde alegou o seguinte, como relatório, né, conformado com os lançamentos, a empresa impugnou o expediente anexado às folhas que por reconhecimento de subsistência e procedência da ação por as seguintes razões. O impugnante, em tempo hábil, fez seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o exercício de 2009, mas, embora comprovando que estava rigorosamente em dia com todos os entes públicos, foi impedido pelo município de Contagem de ingressar naquela sistemática. Sem outra alternativa para fazer valer a pedida opção, a empresa ajuizou o mandado de segurança número tal, na segunda vara tal, requerendo autorização para ingresso no Simples Nacional. Tendo em vista que o referido processo está em pleno andamento, né, o mandado de segurança, a exigibilidade do crédito lançado fica suspensa, ex-via do dispositivo no artigo 151 do Código Tributário Nacional. O DRJ considerou a impugnação improcedente, manteve o crédito tributário, a empresa apresentou recurso com as mesmas alegações. Esse é o relatório. Indo para o voto, o recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, verifica-se que há identidade nas razões apresentadas pelo recorrente presente recurso e as apresentadas quando da impugnação. Desta forma, por concordância, eu adoto o voto proferido na acórdão recorrido. A principal ponto da defesa dele é que o crédito deveria estar suspenso por conta de um mandado de segurança, que ele ingressou, mas eu adotei o voto da DRJ pelas seguintes razões, né? Não tem liminar, não foi concedido liminar, né? No mandado de segurança. O artigo 151 do CTN, na realidade, o mandado de segurança em si não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas a liminar em mandado de segurança, que não foi o caso aqui. O outro equívoco que ele comete, perpetrado pelo sujeito passivo com relação a esse, é que nesse mandado, se houvesse sido deferida a liminar por ele requerido, tal medida acarretaria como vista a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, e não a extinção desse. Não é como ele quer anular o auto, né? Mesmo que houvesse a liminar
suspendendo a exigibilidade e mandando incluir no simples, o crédito não se extinguia, né? Pois, conforme o CTN, a decisão judicial suscetível de acarretar a extinção do crédito tributário é aquela já passada em julgado, conforme o artigo 156 aí, que diz que extingue o crédito tributário, a decisão judicial, ele aqui é passado em julgado, não sei se é transitado em julgado, mas de qualquer maneira. Então, assim, ao menos com base nas informações constantes nos autos acerca do mandado de segurança referido pela defesa, impõe-se concluir que tal ação não é dotada de aptidão para extinguir o crédito tributário lançado, nem para suspender a respectiva exigibilidade. Então, ele coloca aqui a questão da Lei Complementar número 123, que é a sistemática de inclusão no Simples Nacional, né? Então, na realidade, no período de lançamento, essa empresa não era optante do Simples, não podia ter feito a EGFIP no Código de Empresa Optante, e o mandado de segurança não tinha liminar, que mandava suspendir a exigibilidade do crédito, e eu já olhei na internet também, a ação já foi extinta, portanto, mantém-se os créditos constituídos por meio dos autos de infração número tal. O exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok, doutor Kleber. Aqui também acho que seria o caso daquela súmula lá, né, do Simples, que ele pode levantar o crédito independente de estar discutindo, não mas é? ali é quando tem como é que se diz? Ele entrou questionando a eliminação dele do Simples, né, administrativamente. Aham. Não foi o caso aqui. Não é o caso, né? Tá. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Doutor Wesley? Acompanha. Doutor Kleber já está. Doutor Hernando? Comecei minha cabeça. Doutor Paulo? Acompanha. Doutor Paulo acompanha. Doutora Letícia? Acompanha. Doutor Maurício? Também acompanha. 26, terceiro torneamentos, está com os membros do colegiado, unidade de bolsa, negar provimento de recursos. 27, foi o nosso. Trata-se de autofração, na realidade é o 68, né? Não é a gente tem todos os fatos no período de janeiro de 99 a 12 de 2004. Devidamente certificada, a empresa apresentou defesa da impugnação da delegacia da Receita com as 15 alegações de acordo com o relatório da notificação recorrida. Tomou conhecimento ao longo das políticas previdenciárias de diferenças de contribuições sociais recolhidas por fornecedores justamente deixaram de ser incluídos nas das contribuições e na GFIP, alega possuir direito à revelação da multa por ter preenchido todos os requisitos previstos no regulamento social. Uma vez segundo refere-se por 50 volumes reproduzidos, corrigiu a falta com isso no tolerável tipos de encaminhamentos da Caixa Econômica Federal, os valores são demonstrados relatórios que estarem anexos. Primário, não ocorre nenhuma circunstância agravante. Esclarece que as informações encaminhadas à Caixa Econômica Federal encontram-se anexadas à defesa nas planilhas e no arquivo eletrônico. CD, aqui é do tempo CD, né? Onde estão registrados os desdobramentos das informações apresentadas no relatório referido. Em suma, ela alega que corrigiu a falta, né? E alega também decadência de parte do período, né? Decadência de parte do período. Esse é o ponto central da defesa dela, né? A Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre considerou a impugnação procedente em parte. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário, onde apresenta respostas a alguns questionamentos efetuados quando da diligência, bem como relaciona os fatos novos ocorridos no transcorrer do processo, quais sejam a edição da NP 449, multa mais benéfica,
E a revogação do artigo 45 da Lei 8.212, prazo decadencial passa a ser de 5 anos. Ao final, ela requer, assim sendo, a manifestante requer que sejam juntados ao processo, em referência às respostas ora expostas e os documentos ora em anexo, bem como sejam consideradas novas normas legais supra-referidas no julgamento do recurso voluntário. Esse foi o relatório. A correção da falta. A empresa alega que corrigiu em parte a falta ao retificar as GFIPs do período da atuação, que possui os demais requisitos necessários para a relevação da multa, nos termos do artigo 291 do Decreto 3048/99. Nesse caso, a multa será relevada se o infrator formular pedido de corrigir a falta dentro do prazo da impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Na realidade, isso aqui é dirigido ao fiscal autuante, né, para, mesmo que ele não apresentasse a defesa, a gente chamava defesa lá, ou impugnação aqui, era dirigido ao fiscal autuante para ele relevar a multa. Sendo a recorrente primária que não incorreu em circunstância agravante, formulou o pedido no prazo de 30 dias, aqui eu esqueci de botar, e nesse mesmo prazo comprovou ter corrigido a falta que deu ensejo à autuação, a multa deve ser relevada. Isso aqui é o pedido dele, né? O Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário em Porto Alegre solicitou a manifestação da auditoria fiscal acerca da existência ou não de GFIPs que contenham informações sanando de forma parcial as faltas indicadas no lançamento. Está no folha 168 e 1168 e 1169, né? A diligência feita, né? O pedido de uma diligência para que o fiscal autuante se manifestasse se houve a correção da falta. Como resultado da diligência solicitada, foi emitido o termo de verificação fiscal de diligência, no folha 1261 a 1264, que concluiu, após análise de todos os elementos mencionados acima, conclui-se que a empresa declarou em GFIP, dentro do prazo de 15 dias, era o prazo de defesa, na época, na Previdência, né? Não 30 dias, como é da impugnação atual. Todos aqueles valores de remuneração que a mesma afinou ter declarado, constante nas planilhas juntadas às folhas 539 e tal. No entanto, as remunerações apontadas pelo auditor autuante como vinculadas ao CNPJ tal, nas competências de janeiro a 3 de 2002, foram declaradas equivocadamente no CNPJ. Isso só poderia ser aceito a partir da competência 4 de 2002, quando efetivamente houve a transferência dos trabalhadores da matriz para a filial. Dessa forma, propõe-se a admissão da correção total da falta para todas as competências dos demais estabelecimentos. E para o estabelecimento 00106, que era a matriz, considera corrigida a falta apenas para o período 4 de 2002 a 12 de 2004. Isso aqui é a conclusão da auditoria, né, que corrigiu, dizendo que ele corrigiu a falta, não está corrigida nesse período aí, 4 de 2012 a 12 de 2004. Portanto, de acordo com o relatório acima mencionado, bem como a tabela de folhas 1265 a 1268, deverão ser mantidas no lançamento apenas as competências de janeiro de 99 a 3 de 2002, lançadas no CNPJ da matriz. Da decadência. A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento de janeiro de 99 a 12 de 99, aqui eu botei 19, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi 22 de 3 de 2005. Neste caso, como se trata de múltiplo descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe súmula que determina a utilização do prazo do artigo 173.1 do CTN, conforme abaixo, na súmula 148. Utilizando o critério do inciso 1 do artigo 173, tem-se que as competências de janeiro de 99 a 11 de 99 estariam decaídas na data da ciência do lançamento, 22 de março de 2005, posto que poderiam ter sido lançadas até 31 de 12 de 2004. Portanto, devem ser excluídas da multa as competências de janeiro de 99 a 11 de 99. Eu também aqui aplico a retroatividade benigna, que ele citou lá, na nova legislação, por força da súmula CARS número 119. Então, da análise acima, conclui-se que após a verificação da retroatividade benigna, permanecem no lançamento apenas competências 1299 a 3 de 2002 do CNPJ da matriz, que deverão ser observados conforme a tabela de folhas 1265 a 1268. Então, o voto final ficaria assim. Diante do exposto, voto por reconhecer a decadência das competências de janeiro de 99 a 11 de 99, inclusive, determinar a aplicação da súmula CARF número 119 e dar parcial provimento ao recurso para que sejam mantidos no lançamento
apenas as competências de 12 de 99 a 3 de 2002 do CNPJ 91374561000106. Esse é o voto. Só uma questão, doutor Kleber. Aqui, quando você colocou da retroatividade benigna, não foi a retroatividade benigna, né, que ele viu? Ele fez a relevação, não foi? Sim, em cima relevou, mas sobrou algumas competências, né? É porque você colocou aqui na conclusão, após a verificação da retroatividade benigna. Não é a relevação que ele excluiu? É a relevação, aqui tem um erro, vou corrigir aqui. Porque aí fica parecendo que eu fiquei na dúvida, eu falei, o fiscal analisou a retroatividade benigna e mandou excluir isso daqui? Não, esse aqui está exatamente, Foi a correção da falta, foi pela correção da falta. Exatamente, permanece o lançamento apenas competência 12 de 99 a 3 de 2002, isso mesmo. Que aí, nesse caso, tem a ver com a correção da falta. E a súmula CAF ainda vai ser aplicada, né? Após tudo isso. Vai ser aplicada, exatamente. Na hora de executar, aí vão aplicar 119. Isso. Tá. Algum questionamento, pessoal? É o AI 68, doutor Cleber? 68, João. É o 68. É o 68. Ele está reconhecendo a decadência a súmula 148, pelo 173. Está mandando aplicar a súmula CAF 119 e ele está dando parcial provimento porque o processo voltou em diligência para ver se ele tinha corrigido a falta para relevação, e aí o fiscal ele excluiu e manteve só essas competências, 12 de 99 a 3 de 2002, desse CNPJ. Então, o doutor Kleber está acompanhando o relatório da diligência, não é isso, doutor Kleber? Isso. Acho que é isso. Doutor João, como vota? Acompanha? Doutor Wesley? Travou o botão aqui. Acompanho. Ok, doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanha. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Acho que tudo acho que aqui, doutor Cláudio, acho que era melhor assim, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência, determinar a aplicação da súmula CAF 119 e manter no lançamento apenas as competências tais do CNPJ tal, entendeu? Porque é tudo parcial provimento, né? Provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências de 1 de 99 a 11 de 99, inclusive, determinar a aplicação da súmula CAF 119 e manter no lançamento apenas as competências 12 de 99 a 3 de 2002 do CNPJ 91 374 561 000106. Certo? Eu pedir só um minutinho, se quiser seguir na leitura do voto da Fernanda, eu já li, tá bom? É bem rapidinho. Tá, eu vou passar para o próximo item, que é o da Fernanda. Porto Lucena, Prefeitura, item 28 da pauta. Eu vou fazer o resumo e qualquer dúvida os senhores podem me perguntar, tá? Nesse caso aqui, as provas, já adianto que as provas estão nas folhas 129 a 139, tá? Nesse caso, o município ele foi notificado a recolher cotas patronais incidentes sobre a relação com o Hospital São José no Programa de Saúde e Família. O que acontece? Esse hospital, ele era um conveniado, tá, do município,
E foi considerado, na investigação pela fiscalização, foi considerado como se a relação de trabalho fosse diretamente dos funcionários desse hospital diretamente com o município, e não subordinado ao município. Ou seja, foi considerado um vínculo direto dos trabalhadores com o município. Os integrantes assinavam cartão de ponto com o município. A seleção de profissionais que prestaram serviços foi feita pelo município. Eu estou só resumindo aqui os pontos principais que eu anotei. A entidade conveniada somente formalizava contrato com profissionais indicados pelo município. O pedido de férias, por exemplo, era feito ao secretário municipal. Então, não havia um gerenciamento da mão de obra pela conveniada, né? Era diretamente feito com o município de São Lucênio. Então, nesse caso, entende o órgão AQUOL que seria lógico que o vínculo trabalhista ocorreu diretamente com o município. Eu pinto a parte amarela aí do meu voto, corroborando e ratificando o entendimento exposto na decisão de piso, no sentido de que, tendo em vista que a subordinação estava claramente vinculada ao município de Porto de Lucena, né? Ou seja, se corrobora através do relatório que os fatos, no período indicado, que os profissionais a serem contratados pela sociedade do Hospital São José para lhe prestar serviços, dispensá-los, fixação da rescisão de contrato de trabalho, pedido de férias, tudo isso nos leva à suposição lógica de que o vínculo trabalhista efetivo ocorreu com o município. Uma das características marcantes da cessão de mão de obra é justamente a ausência da pessoalidade na prestação de serviço decorrente do livre-arbítrio do cedente ao dispor dos trabalhadores. É isso que não condiz com a atuação da Sociedade Hospital São José, que está à mercê da política de recursos humanos imposta pelo município de forma clara, justamente por não deter qualquer poder diretivo da situação, como sinalizam os documentos apresentados. Tudo isso que eu falei está disposto, como eu disse, das páginas 129 a 139, os principais documentos. E por esses argumentos, eu nego o provimento ao recurso voluntário e mantenho a decisão de piso no sentido de manter o lançamento fiscal diretamente lançado contra o município Porto de São Lucena. É como voto. Obrigada, Fernanda. Alguém tem algum questionamento, pessoal? Vou colocar em votação, então, doutor João. Só se está tendo ali a questão da a configuração de vínculo empregatício com o município, é isso? Perfeito, mas porque não tinha nenhum pedido, como os fatos que eu relatei, que estão nos documentos das folhas 129 a 139, como eu falei, todo pedido de férias, de contratação, seleção de profissionais, tudo era feito diretamente pelo município. Não era nada feito diretamente pelo Hospital São José. Esse é o motivo pelo qual se identificou que o vínculo trabalhista era direto dos profissionais médicos com o município. Entendi. Eu fiquei na dúvida porque de que maneira faria esse vínculo, né? Seria com o hospital. Os médicos com o hospital não é com o hospital, é com o município direto. Sim, o que a fiscalização entendeu é que o hospital ele estava meramente ali no meio, mas que o município era obrigado a fazer a retenção, o município era obrigado a fazer o recolhimento, porque no final das contas o município que fazia toda a determinação de horário de trabalho, de selecionar, de concessão de férias, de seleção de profissionais. Ele entende que o hospital, inclusive ele fala que ele só pagava uma taxa administrativa para o hospital. Mas fique à vontade, por favor, para levantar seus questionamentos e entender de forma diferente. É bem típico, né? Que normalmente é com o vínculo caracterizado do médico com o hospital. Primeira vez que eu vi essa situação com o município. Ok? Eu acho que é mais uma questão de responsabilidade, não é, Wesley? Que formação de vínculo.
nós entraríamos... Peguei aí um na caso, nossa a gente já julgou aqui um caso semelhante a esse, meu, uma vez, que era bem com prefeitura, era com órgão público. A responsabilidade pelo serviço de saúde, por prestar o serviço, era do município. Aí o município Não, isso fez uma terceirização, né, entre aspas, né, mas tudo era gerenciado pelo município, então, assim... Todo o gerenciamento da mão de obra é feito pelo município, ele paga uma taxa, como se ele tivesse uma intermediação do hospital, mas todo o gerenciamento, inclusive como ratifiquei, até o pedido de férias é feito para o secretário municipal. Como se ela se dirigisse àquele departamento de pessoal do município, né, para solicitar o pedido, né. Doutor João pediu a palavra. Aqui eu faço uma ressalva, e eu entendi muito bem o voto da doutora Fernanda, que foi brilhantemente sintetizado. Há uma diferença, outros casos que a gente analisou aqui, de municípios que contratam, por exemplo, organizações sociais para administrar hospitais e áreas de saúde. Aqui, a gente está diante de um caso em que o município recruta, seleciona, recruta, concede férias, faz pagamento descontando a taxa do hospital, enfim, gerencia o corpo funcional da unidade de saúde. No caso dessas organizações sociais, que elas próprias contratam, demitem, selecionam as suas equipes, aí eu não vejo vínculo algum com o município, que não é o caso aqui. Então, aqui a gente está no caso contrário, é o caso em que o município estava fazendo tudo isso. Eu entendi bem o que a doutora... Bom, o município fazia tudo isso, ele contratava, mantinha o vínculo, as obrigações funcionais do empregado, mas estava registrado no nome do hospital. Então, foi feito vínculo direto com o município, acho que está correto, porque, como diz o Dr. Paulo, a responsabilidade era do município. É diferente dos casos que a gente já julgou aqui de OCIP, de organizações sociais, que algumas delas, e tem vários exemplos, que assumem todo o encargo de pessoal. Aí é diferente. Aí o município estaria totalmente isento do vínculo funcional. Exatamente, doutor João. Nesse caso aqui, ainda até é colocada uma informação adicional pela DRJ, de que a conveniada, no caso o Hospital São José, ele recebia do município apenas uma taxa de administração, como se fosse uma intermediação, sobre a folha de pagamento dos trabalhadores vinculados ao programa. Então, assim, era uma mera intermediadora, ela não tinha nenhuma interferência ou gerenciamento, repito, da mão de obra. Obrigada, doutora. Mais algum questionamento, pessoal? Posso colocar em votação? Doutor João já tinha votado, né, doutor João? Só te acompanhado. Já acompanhei. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Ela desligou a câmera, doutora Letícia. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, item 28. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Vamos fazer o seu, Maurício? 29. Wesley, eu acho que você com o som ligado, se puder botar aí para nós, por gentileza. Na fuga aqui, hein? Não, detalhe, eu vim para um lugar justamente para não ter o barulho. É brincadeira. E aí, desculpa Eu acho que é mais fácil para você apertar o F8 do seu notebook, que aí vai rapidinho, você multa, desmulta e acabou. O F8. Desculpa, doutor Maurício, só para a gente resolver esse negócio do microfone. Isso, senhor presidente. Aí quando vocês não veem o meu, quando o meu tá dizendo que ele tá como se estivesse ligado, eu tô mutando aqui, porque como eu tô fazendo a gravação,
todo o som do meu ambiente pega na gravação, então eu muto direto no meu microfone do notebook, tá? Senhora presidente, esse caso é um recurso de ofício. A autuação alcançou um montante de R$ 1.624.060 e, em razão disso, eu fiz um longo relatório, como sempre, mas não... na parte do conhecimento, eu não conheço em razão da aplicação do limite de alçada, então vigente, que é de 2.500.000. Aplico aqui a súmula CARF 103. Então, diante do exposto, não voto por não conhecer do recurso de ofício. E não houve recurso voluntário. Então, diante de todo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício. Essa é a minha conclusão, senhora presidente, um voto rápido. Obrigada, doutor Maurício. Então, é um caso de recurso de ofício, valor inferior aos 2,5 milhões, súmula CARF, acho que é 103, né? 103. O relator está votando por não conhecer do recurso de ofício. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Valor de alçada. É o valor de alçada. Eu acompanho. Ok, Doutor João acompanha. Doutor Wesley? acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Então, item 29, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício. Próximo item do doutor Maurício. A gente vai para a pauta da tarde de novo agora. É o item 30, senhora presidente. 30, Polícia Militar do Acre. Bem, esse caso é um caso relativamente tranquilo também, é um recurso voluntário, tá? As folhas 909 a 916, e o único argumento aqui é que não cabe aplicação do artigo 173.2 do CTN, que asseguraria o início da contagem do prazo decadencial dos créditos tributários com a data da ciência exarada no lançamento substituído. Isso porque o crédito tributário lançado foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, já que dele constava como sujeito passivo o governador do estado do Acre e não o estado do Acre. Portanto, não há que se falar em aproveitamento da data do primeiro lançamento para o fim de evitar a decadência dos créditos referentes a dezembro de 98, cabendo a aplicação do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Também não vou ler todo o relatório, porque afinal de contas é só um resumo do processo, e a parte que nos interessa é justamente essa. O recurso é tempestivo, indo para o voto, o recurso é tempestivo e dele conheço integralmente. No mérito, né, a única matéria devolvida por meio desse recurso voluntário diz respeito à aplicabilidade do artigo 173.2 do Código Tributário Nacional no presente caso. A recorrente alega que não cabe a aplicação do 173.2 em razão daquilo que acabo de mencionar. Ao invés de Estado do Acre, estava governador do Estado do Acre. De acordo com o Acórdão 9202008221 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na segunda turma, o erro na identificação do sujeito passivo é causa de nulidade por vício material e não por vício formal. E aí eu cito, eu menciono o que consta no voto desse acórdão lá da Câmara Superior. Assim, no que tange a elegitimidade passiva, admitindo-se como incontroversas as conclusões do acórdão recorrido, já que não contestado pelo recorrente, traz a situação que nem mesmo daí seja a caracterização da relação jurídica tributária, uma vez que o lançamento foi levado a efeito em face do sujeito passivo, considerado estranha a relação obrigacional tributária, tendo ocorrido, consequentemente, vício material no lançamento. Destaque, a referida nulidade não diz respeito à forma do lançamento, mas ao seu conteúdo e à sua materialidade, ao sujeito passivo da obrigação tributária. Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e cabe à autoridade lançadora identificar corretamente o sujeito passivo da exigência, o que não ocorreu no presente caso, conforme afirmou-se no acórdão recorrido sem contestação por parte da recorrente. O vício em questão, portanto, é material e, ao caso, se aplica o disposto no 173.1 do Código Tributário Nacional e também a súmula CARF 101, me parece.
Observe que as contribuições em questão dizem respeito ao período compreendido entre 1 de 94 e 12 de 2003. E no relatório fiscal consta o seguinte: a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com homologação no dia 19/7/2005 pelo delegado da Receita Federal Previdenciária em Rio Branco, conforme folhas 621 constantes no processo tal. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do mandado de procedimento fiscal e do termo de intimação para apresentação dos documentos. Então, me parece que é essa data, 17/11/2005, que é a data que deve ser considerada para verificar se houve ou não a decadência, e não aquela data anterior do lançamento anterior. Diante disso, realmente decaído o crédito tributário referente à competência de dezembro de 98, que foi a única que ele pediu no recurso, inclusive. O reconhecimento da decadência dessa competência de dezembro de 98, perdão. Então, a minha conclusão, senhores, é que diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para o fim de reconhecer a decadência do crédito tributário referente à competência de dezembro de 1998, como requerido aí pelo recorrente. É como voto, senhores conselheiros. Doutor Wesley pediu a palavra. Não, eu só queria verificar se de fato é só atingido pela competência de 98 ou integral do auto de infração. Ele pediu só de 98 o recurso. Mas é que a decadência, como a gente pode reconhecer de ofício, né, a gente poderia até avançar nesse ponto. Acho que seria o caso de dar uma avaliada. Caso se tiver, a gente tem que abranger o período, mesmo que ele não tenha pedido. Bem, o que se pode fazer é o seguinte, se aplicar 173 para trás, né? Para trás, exatamente, a partir de 12 de 98. Vai do 1 de 94 a 12 de 98. Isso. Concordo. Agora, é 12 ou é 11 de 98? Inclusive? No 173 sempre tem esse negócio do 11, né? Mas vamos lembrar aqui que o que aconteceu foi o seguinte, houve um primeiro lançamento, esse lançamento foi declarado nulo. Houve um primeiro lançamento que foi declarado nulo. A grande questão diz respeito, esse nulo, esse vício é formal ou material? Como é na identificação do sujeito passivo, me parece que o vício é material, não é um vício formal. Se fosse vício formal, como é vício material, aplica 1731. Então, qual é a discussão? Se o lançamento novo se deu em 17 de novembro de 2005, a gente tem que contar para trás. E se a gente contar que sejam 6 anos, para não haver qualquer dúvida, vai até 99. Então, me parece que 98, de fato, está abrangindo pela decadência. Então, acho que ia até 11 de 99, né? Que aí vem 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, até 31 de 12 de 2004. Aí... Se não houver antecipação de pagamento. A gente está falando do estado do Acre. Ainda tem isso, né? Ainda tem antecipação de pagamento, é verdade. Mas lembremos que o período de apuração aqui vai de janeiro de 94 a dezembro de 98. É porque aqui estava falando que é de janeiro de 94 a 12 de 2003. No relatório. Aí eu não sei se a DRJ exonerou alguma coisa para frente. Ó, respeito ao período compreendido entre janeiro de 94 a 12 de 2003. Eu não olhei para ver se tem recolhimento, eu tenho que olhar aqui. Se tiver, já vai ser o 150, né? Não é isso, doutor Ela João? aplicou decadência aqui, viu? Tá pode... 867. Digitando lá 867 no processo, você chega ao acordo da DRJ. Do PDF, né, Paulo? Qual o período que ela reconheceu? Você sabe, Paulo?
ficou a decadência quinquenal do artigo 173. Não fala exatamente qual o período, deve falar lá no final do voto, né? Deixa eu ver aqui no final do voto. A última que faltou, Paulo, foi justamente a 12 de 98, viu? É, né? Tá na 885, página 885. Maurício, acho que é porque na hora que tu escreveu, porque aqui no período de apuração tá até 12 de 98, né? Pois é, eu acho que eu digitei errado ali, sabe? É, Eu acho que não pega integralmente o auto de infração, não? Pelo mas se 173, for tá? até 12 de 90, se for pelo 173, Eu acho que pega, viu? Chega. Ele foi reconhecida a decadência de 1 de 94 a 11 de 98 e de 98. e 12. Por que ficou faltando 13 de 98 também? 13 é porque o 13 vence em dezembro. É, E aí o dezembro vence em janeiro, entende? Por isso que eles foram até 11. Mas o Wesley está certo, porque se o novo lançamento foi feito em 2005, segundo o doutor Maurício, o 12 de 98 tem o termo inicial de decadência, 1º de janeiro de 2000. Que o lançamento poderia ser feito em 99, Isso. só em 99. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 31 de 12 de 2004 decaiu. E foi 17 de 11 de 2005 que foi o novo Pois lançamento. é. Pois é, o novo, né? Novo. Então tá decaído de qualquer jeito. Mas aí a minha pergunta é se tem até 2004, 2003, como está aqui no relatório. Falando 11,98. Agora eu não consegui abrir aqui o processo, está demorando para copiar da pasta T, mas tem que olhar aí, doutor Maurício, se o período de apuração vai até 98 mesmo, 2008. Tô abrindo aqui até 98, gente. Até 13,98. Digitei errado ali na... então tá decaído tudo. Tá Então tá tudo decaído. Decaído. Movimenta o recurso. Peço desculpas aí pelo equívoco na digitação, hein? Então tem todo sentido o recorrente pedir só 12,98. Porque foi só aquele remanescente. Só ele que ficou. É o remanescente, tá certo. Então é dar provimento ao recurso. É isso. Perfeito. Realmente, o período vai até 12 de 98. Eu estou olhando aqui no DSD. Se alguém quiser comparar aí, folhas 906 do PDF também vai até 12,98. Tranquilo. Alguém tem mais algum questionamento? Só se a gente vai ter pausa do cafezinho. Entender esse relatório analítico do DEF deles aqui, que está meio confuso. Saber exatamente o que foi mantido aqui. Você está tentando olhar o... Ô, doutor Maurício, eu só não estou entendendo aqui, lendo seu voto, por que é que o senhor fez as considerações acerca da natureza do vício? Isso foi levantado pelo recorrente? Porque, independente da natureza do vício, já estaria decaído mesmo. É que veja, João... Ele pediu, não pediu? Pediu. E a DRJ considerou esse vício como um vício formal. E se fosse um vício formal, teria entendi. outra data. Né? Por isso. Entendi. Tá? Então tem todo sentido. Ok, é isso mesmo. Sobrou só 12 de 98. É decadente. Acabou. Ok? Ok. Então vou colocar em votação. Doutor João. Acompanho. Tá dando provimento. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Doutora Fernanda? Não saiu.
Mas você apertou F8 aí. Tá sem som. Tá me ouvindo agora? Sim, sim. Eu acompanho. Eu tô no meu celular, não tô nem no computador. Doutora Letícia. Oh, doutor Paulo, né? Acompanhe. Falei. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 30, Polícia Militar do Acre acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Os itens 31 e 32 saíram de pauta. Aí os próximos são a Universidade Federal de Uberlândia. Vocês querem dar intervalo? São vários processos da Universidade Federal. 1, 2, 3, Eu tenho a sugestão 4. de eu fazer a apresentação. Um cafezinho? Eu tenho a sugestão de eu fazer a apresentação desses processos, entendeu? E aí dar um intervalo para as pessoas digerirem e volta, entendeu? Não é rápido, entendeu? A apresentação, tá resumido, entendeu? Mas dá um tempo de reflexão. O ruim só é porque tem que o contribuinte vai ter que ver 2 gravações, né? Tem isso. Fica partido o julgamento. Aí é melhor a gente fazer de uma vez só. 10 minutos? 10 minutos, vocês querem? 15? São 15h46. 14 minutos. 14 minutos. Fechou. Eu vou interromper a gravação. Fechado.